Graça e paz, irmãos. Muito boa noite a todos. Hoje eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos a respeito de um episódio em que o povo de Deus, quando foi tirado do Egito, depois de contemplar as grandes maravilhas de Deus, ver Deus operando de forma extraordinária, e eles saírem de lá e serem levados ao deserto, e a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2, da seguinte maneira: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Observemos que Deus, ele experimentou o povo no deserto. Depois de manifestar grandes maravilhas no Egito, Deus leva eles ao deserto justamente para experimentar se eles iriam de fato cumprir os mandamentos ou não, se eles iriam obedecer a palavra de Deus, se eles iriam andar no propósito de Deus ou não. Deus, na ocasião, reprovou grande maioria daquele povo. Eles foram desobedientes, foram murmuradores, se tornaram idólatras, se tornaram pessoas totalmente descomprometidas com os mandamentos de Deus. E por essa razão, Deus os reprovou e muitos deles morreram lá no deserto, porque não foram aprovados por Deus. Deus experimentou o coração daquele povo. E o apóstolo Paulo, ele usa justamente essa palavra para os coríntios, para mostrar de fato o interesse de Deus para com sua igreja, para mostrar o que Deus pretende para com sua igreja. E Deus então querendo ajustar a sua igreja, Deus querendo orientar a sua igreja para que pudesse viver em santidade, Paulo usa justamente a situação em que o povo de Israel viveu lá no deserto, experimentado por Deus, para ilustrar a igreja de Corinto, de fato, uma verdade espiritual que eles estavam negligenciando. E Paulo diz para eles: olha, aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Sabemos que muitas vezes nós achamos que temos conteúdo, achamos que temos espiritualidade, e muitas vezes estamos totalmente fora do propósito de Deus. Estamos uns dias distante das reuniões nas igrejas. Estamos vivendo em uma quarentena a qual muitos crentes, muitos cristãos já estão se distanciando de Deus. Muitos cristãos já estão perdendo o desejo de ir à igreja, porque na verdade eles pensavam que estavam firmes, pensavam que estavam de pé e não estavam. E Paulo adverte a igreja de Corinto justamente para que eles pudessem se lembrar daquele período em que Deus puniu o povo no deserto, justamente porque não obedeceu os seus mandamentos. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a tudo isso. Será que o nosso coração de fato está em Deus? Será que o nosso coração de fato está na vontade de Deus, em cumprir o propósito de Deus, em cumprir a vontade do Senhor? Será que de fato nós temos essa segurança no coração? Será que o meu desejo é para com Deus, ou o meu desejo simplesmente era alcançar uma bênção, alcançar as promessas de Deus e simplesmente isso? Então Paulo exorta a igreja para que eles pudessem de fato experimentar, viver um cristianismo verdadeiro e não fingido, viver uma prática cristã verdadeira, serem imitadores de Deus, serem imitadores de Cristo. E nós precisamos, de fato, nesses dias que estamos distante da igreja, observarmos o nosso comportamento, a nossa conduta, avaliarmos para, de fato, observarmos se o nosso coração está em Deus, se o nosso coração está na obra de Deus, se o nosso coração está na igreja do Senhor ou não. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como está o seu coração diante de tudo isso que está acontecendo? Será que você está se acostumando a ficar fora da igreja? Será que você está se acostumando a não depender de Deus? Será que você está se acostumando a não buscar mais o Senhor? Ou esse momento está te forçando e te levando a ter uma vida mais íntegra diante de Deus?
Então esse é o questionamento que eu levo aos irmãos hoje. Estamos de fato querendo fazer a vontade de Deus? Estamos preocupados com a vontade de Deus? Ou simplesmente estamos vivendo um período de acomodação, de tranquilidade, não estamos preocupados com a nossa vida espiritual? Ou não? Qual é a sua posição nesse dia? Como está o seu coração no dia de hoje? Você tem pensado em Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem orado, tem buscado a Deus na sua casa? Ou simplesmente está esperando um momento pelo qual possa ser liberado para você voltar à igreja? E se você tiver força para voltar, porque Paulo diz à igreja de Corinto, né, no versículo 12, do capítulo de número 10, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, né? Ou seja, muitas vezes nós achamos que estamos firmes, achamos que estamos de pé, mas Paulo diz que aquele que pensa, talvez nós estamos pensando que estamos de pé e não estamos. Às vezes nós pensamos que estamos firmes e não somos. Às vezes nós pensamos que conhecemos a Deus e não o conhecemos. Então é importante para mim e para você, neste momento, estarmos de fato refletindo sobre tudo isso. Refletindo sobre a nossa caminhada com Deus, sobre a nossa vida cristã. Se estamos de fato desejando a eternidade. Se estamos de fato desejando cumprir o propósito de Deus ou não. Então, meu irmão, minha irmã, que hoje e a partir de hoje você possa refletir sobre isso que eu falei nessa noite. Refletir sobre a sua vida em particular. O seu comportamento diante de tudo que está acontecendo, diante daquilo que de fato Deus espera, né, de você e de mim, de todos nós. O que Deus espera nesse momento em que nós estamos em um período de provação, em um período onde nós não podemos sair de casa livremente. O que Deus espera de nós? Qual é o propósito de Deus? Qual é a intenção de Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Então é bom nós refletirmos sobre isso. Esse momento é o momento de nós pararmos, refletirmos, entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Então fica essa advertência para mim e para você. Paulo, quando usou de forma ilustrativa o tempo em que o povo viveu lá no deserto, né, quando foram provados, ele diz que estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Né? Ou seja, foi escrito como advertência para mim e para você. Então é o momento de refletir, é o momento de pararmos e avaliarmos se de fato nós queremos Deus ou não, se nós queremos seguir ao Senhor ou não, se queremos obedecer a sua palavra ou não. É o momento em que nós de fato precisamos nos render mais à presença de Deus. Que o Espírito Santo possa iluminar o seu coração e te direcionar e quem sabe te despertar para essa grande verdade espiritual a qual nós estamos vivendo. É tempo de experimentar a proposta de Deus para as nossas vidas. É tempo de nós despertarmos para o propósito do Senhor, para com a sua igreja, para com as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, fica essa palavra para você meditar e refletir e avaliar a sua vida diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te direcione, ilumine o seu coração para que você possa entender o propósito dele em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.